Hoje nós vamos conversar com uma mulher que ela é formada em letras, tem mestrado em políticas linguísticas e a gente vai aprender muito sobre as experiências delas de viagem pelo Brasil. Hoje a gente vai conversar com a Mary do Espírito Santo. Oi, Mary! Que bom te receber aqui. Flor ainda trouxe comida, olha que maravilha. Trouxe uma torta de ricota. Meu Deus, a minha Fiz pra preferida. Muito obrigada pelo que ela precisou. Entra, bem-vinda, viu? Hoje a gente vai conversar com a Mary sobre o Brasil, né? Sobre viagens pelo Brasil. Muito obrigada por receber. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Mary. Eu sou a Mary, sou filha da Maria da Penha, sou neta de Maria de Lourdes, eu sou bisneta de Maria América. Eu sou formada em letras, eu tenho mestrado em linguística. E tô numa fase incrível da minha vida. Ai, muito lindo isso, muito bom, eu fico muito feliz, eu te admiro muito. E eu queria que você contasse um pouco de como foi a sua experiência no Iapoque, né? Esse pedaço do Brasil onde a gente não fala muito sobre ele, né? Então, o Oiapoque foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Essa viagem está dentro de um contexto de pesquisa de mestrado. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu fui investigar a situação linguística, tipo, da fronteira Brasil-Guiana Francesa. E as cidades gêmeas são Oiapoque e São Jorge. Então, eu fui para lá. Oiapoque fica no estado do Amapá, fica a 600 quilômetros de Macapá. E é muito interessante, porque de Macapá até Oiapoque são 600 quilômetros. E menos da metade da estrada está pavimentado, ou seja, está asfaltado. Então é uma longa viagem por dentro da floresta amazônica, ou seja, demora às vezes 12, 18, 8 horas. Eu até sou louca para saber como é que tá agora, né? Porque eu fui para lá faz uns 9 anos, então a minha narrativa que eu vou contar para vocês é sobre esse espaço de tempo, né? Porque eu não vou lá faz uns 7, 9 anos. E a viagem foi incrível. Eu fui com a minha orientadora e com mais 2 amigos de faculdade. E Oiapoque ele faz fronteira, né, tipo com São Jorge. São Jorge é uma cidade gêmea, né, porque fica uma em frente da outra. E São Jorge pertence à Guiana Francesa. E poucas pessoas sabem que a Guiana Francesa é um departamento ultramarino e aqueles cidadãos, eles são franceses, a estrutura é francesa, a moeda é francesa, a educação é francesa, porque é um departamento ultramarino, então você está num país que é europeu. E esse país, ele fica de frente para Oiapoque, que é o Brasil. Então, é muito interessante, assim, a visita é muito incrível. É um lugar que é multilíngue, é multicultural e intenso. E no Brasil, né, todo mundo acha que a gente só fala português, né? Sim. Eu queria que você falasse sobre as outras línguas que existem lá no Iapoque, por exemplo, pra gente desmistificar isso. Então, eu fui para lá para estudar a situação linguística de Oiapoque, porque lá coexistem muitas línguas. Então você tem o português, que é a língua oficial, mas no meio ambiente, no dia a dia você tem outras línguas. Você tem francês, você tem crioulo francês, você tem línguas indígenas, tipo como o patuá, principalmente. As pessoas se cumprimentam na rua falando bonjour, então é muito incrível e dá muito estranhamento, porque você está na parte brasileira e você vê uma pessoa te cumprimentando com bonjour. As lojas, elas têm nas fachadas, tipo, elas são bilíngues, então tem muitas lojas, tem muitos restaurantes que estão escritos em francês. As placas, tipo, do estado, né? Placas de orientação, de trânsito e tal, é bilíngue. Nesse território é bilíngue, tipo português e francês. E aí eu fui para lá estudar qual era o status dessas línguas, de língua oficial, de língua estrangeira, de quais línguas coexistiam naquele espaço.
e fui discutir se no campo educacional a língua estrangeira que estava sendo oferecida seria o francês ao invés do inglês. E naquele tempo a língua que estava oferecida para aqueles estudantes era o inglês, e não faz sentido nenhum. Então, essa discussão é uma discussão de política linguística. Para aquele território, mesmo que o Brasil tenha uma definição de política linguística que é o inglês, naquele território especificamente, a política linguística deve ser o francês, devido à proximidade e à necessidade das pessoas com o francês, economicamente e socialmente também. Uhum. E o mais legal também é que quando você atravessa para a parte francesa, né, tipo da Guiana Francesa, você já sente completamente a diferença. É uma cidade muito organizada, urbanizada, assim, tipo, a estrutura, né, tipo... E quando você desce do barquinho, você vê até uma antena grande que eu sempre brincava que era a Torre Eiffel, é tipo de São Jorge. Mas um ponto interessante que eu acho desse território também é assim, o brasileiro ele tem livre acesso a São Jorge, que é a cidade que fica de frente para Oiapoque. Mas o brasileiro precisa de visto para chegar a Caiena, que é a capital da Guiana Francesa. Então, na verdade, se a gente for falar literalmente, a fronteira começa em Caiena. A moeda no território brasileiro é real e euro, então você pode pagar em euro, você pode pagar em real. Em relação à migração, né, brasileira dentro do Oiapoque, como que funciona? Quais são as outras populações de outros estados que estão ali também, né? Sem ser as pessoas da Guiana Francesa? Então, as pessoas vão para Oiapoque muito pelo interesse de novas oportunidades de emprego, de boas oportunidades. Então, tem uma relação muito econômica. Então, você tem muita migração de pessoas do Pará, de pessoas do Maranhão, e todos buscando melhorar a qualidade de vida. Porque é isso, você consegue mais oportunidades a partir da quantidade de moeda que gera, né? Você tem acesso a uma outra moeda que é muito mais valorizada, você tem muito mais oportunidades de emprego. Então, por exemplo, no censo, em 2007, eu vi que tinham 13 mil habitantes. Mas aí, ao longo da pesquisa, eu fui em outros organismos, outros órgãos, e tinha 35 mil pessoas. Nossa, uma diferença então, muito grande. Né? Então, o número de pessoas, ele oscila muito também lá, porque as pessoas chegam lá para ganhar dinheiro e depois também vão embora. Então, é um lugar muito fronteiriço mesmo, tipo desse não lugar, né? As pessoas vão para lá com uma necessidade muito específica, que é melhora de vida, que é ter acesso à oportunidade. Então, isso é muito interessante de ver. Mas eu queria saber um pouco mais da cultura também do local, assim, em relação à música, como é que funciona com essa mistura toda, né? Eu fiquei lá 20 dias. O que eu vi é que a cultura de Oiapoque, ela é uma mistura de todo mundo que passa por ali. Então você escuta diversas músicas, de música francesa, de música brasileira, de forró, de sertanejo, assim, era uma mescla, muito mescla, assim. E tinha muita predominância, claro, né, tipo das pessoas do Pará e das pessoas do Maranhão, né, que são em sua maioria que vivem lá, assim, era muito interessante. Em relação à população indígena lá na região, como que... Olha, tinham mais de 3 grupos de indígenas lá. Lá você tem um museu indígena, onde todos os funcionários são indígenas. Eles falam em patuá, então quando você entra no museu, você consegue entender mais da realidade deles, e você entende do multilinguismo. Então são muitas línguas. Eram 4 grupos linguísticos, com mais força tinha bastante o patuá, assim. Mas eram mais de 4 línguas que a gente ouvia assim, no dia a dia. Sim. Muito interessante. E como foi pra você a experiência de ser uma mulher negra no Oiapoque? Assim, você sentiu alguma diferença? Como é que foi essa experiência mergulhando lá? Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito impressionada porque as pessoas, elas me cumprimentavam com bonjour, porque para as pessoas, elas achavam que eu era guianense. E aí, quando eu atravessei para entender o que era aquele outro lado, que é São Jorge, eu entendi tudo, assim, porque as pessoas são negras e é tipo na Guiana Francesa, né? Sim. Então, eu entendi porque as pessoas estavam fazendo uma relação comigo. Então, eu fiquei mega tranquila. Mas foi muito incrível você ver que na Guiana Francesa tem muitas pessoas negras altas. Enfim, eu me identifiquei muito, muito, muito com aquelas pessoas. Nossa, é interessante você falar isso, porque eu lembro quando eu fui pro Pará, eu tava andando no mercado e tinha umas pessoas que ficavam tentando adivinhar de onde eu era, né? E aí... Eu acho que é porque a gente é alta, né? Então todo mundo acha que a gente vem de outro lugar.
E aí eu lembro que uma pessoa falou, deve ser da Guiana. Ai, que maravilha. E aí eu falei, mas Guiana? E eu nunca tinha me ligado, né? Dessa proximidade também, essa relação do Pará com a Guiana, né? Então, isso está comprovado que é uma relação bastante forte, né? Muito essa forte. Migração entre Pará e Guiana. E é muito louco na nossa cabeça, né? Porque é isso, você tem o imaginário da Europa que são de pessoas brancas. E aí você chega num território europeu composto, por sua maioria, por pessoas negras, né? Sim. Então é muito incrível, tipo, gera muito deslocamento. Uhum. Oiapoque, essa região de fronteira é um lugar para se visitar porque muito do que você acha é desconstruído. Uhum. As relações, as línguas, tudo é muito... tudo gera muito deslocamento, entendeu? É muito incrível. O que te chamou mais atenção, assim, nessa sua pesquisa, nessa sua experiência lá? O que mais me chamou a atenção, que é uma discussão que eu faço na minha dissertação, é que as regiões de fronteiras, elas são desconhecidas. Então, são territórios que são muito marginalizados. A nossa concepção é de que as capitais, o que a gente sabe tudo que a gente sabe é sobre as capitais, né? Rio, São Paulo, as grandes capitais. E aí você vê o quanto essas regiões de fronteiras, elas são multiculturais, elas são multilingües, tem muita coisa acontecendo ali, mas elas são invisibilizadas. Então as pessoas não sabem quem são as pessoas que estão lá, quais são as línguas que estão lá, o que acontece naqueles territórios, né? Então você falar sobre essa região é muito importante, porque ali tem muita cultura, tem muita coisa para você viver, para você pesquisar, tipo, para você... É tipo viajar mesmo, né? Sim. É muito importante isso. E o que tem de interessante, assim, o que descobrir no Iapoque? Tomar muito banho de rio. Muito banho amo. De rio. Rio Iapoque é maravilhoso, tomar muito banho de rio. Você tá dentro da Amazônia. Então esse contato com a natureza é incrível, muito incrível. Você tem a oportunidade de aprender outras línguas, exercitar, tipo, entender esse celeiro linguístico, então é muito legal. Tem gente que fala que quer aprender francês e quer ir para Paris ou para França, você não precisa. Você pega um voo para Macapá, chega em Iapoque, você aprende francês e crioulo francês e outras línguas mais. Então é muito mais barato do que ir para a Europa, fazer um curso de francês. Eu até falei para os nossos amigos que querem, eu falei, eu acho que é pra lá vá que para a eu vou Guiana aprender Francesa, que você... Guiana Francesa, tipo, você fica lá em São Jorge por 2 semanas e você vai praticar pra caramba o francês e vai ser lindo. É muito mais barato do que para Paris. E, não sei, queria que você deixasse uma mensagem para outras mulheres também que têm essa vontade, que também querem desenvolver trabalhos e pesquisas, né? Como que a gente pode tornar isso mais amplo? Sim. Olha, das minhas experiências de viagem, o que mais me vem à cabeça assim para dar um conselho foi que foram viagens que eu tive muita rede de apoio e rede de afeto, seja à distância ou seja comigo. Então isso fez muito mais sentido tipo nas minhas viagens, entende? É claro que às vezes você não pode viajar tipo com alguém, mas eu tinha sempre alguém para conversar sobre aquela viagem, para falar comigo, para eu poder compartilhar. Isso fez muita diferença, porque eu acho que quando você viaja faz muito sentido você compartilhar aquilo tudo que você tá vendo com alguém, né? Porque a felicidade ela só é real, tipo, quando compartilhada. Sim. E é tudo muito intenso, então, pra mim, ter uma rede de apoio e de afeto à distância ou presencial é muito importante. Sua pesquisa é muito incrível. Eu acho que é super interessante a gente conhecer mais sobre as fronteiras étnicas, né, que existem, né, sobre a diversidade que existe no nosso país, a gente também não tem contato, né, sobre essas quebras de paradigmas e estereótipos sobre lugares, né, e sobre o deslocamento também, né. Sim. Muito obrigada pela sua foi uma honra. Disponibilidade também, mostrar um pouco da sua pesquisa, da sua vida, da sua casa. Então, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, essa conversa com a Mary. Muito obrigada. Eu tô nervosa, mas obrigada. Então me dá um abraço pra eu ficar obrigada. menos.